Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero ver com os senhores mais um daqueles vídeos em que eu abordo uma passagem da doutrina que eu tenho achado relevante, que eu costumo denominar, que eu chamo de filigranas doutrinárias. No vídeo de hoje, quero tratar com os senhores de uma obra do professor Luiz Guilherme Marinoni. A obra da editora Revista dos Tribunais, a obra se chama A Ética dos Precedentes. Destaquei aqui para os senhores uma passagem dessa obra, tá certo? Bom, a capa do livro é essa que está destacada na tela aí para os senhores. Olha, A Ética dos Precedentes, justificativa do novo CPC Luiz Guilherme Marinoni. A parte do livro que eu destaquei para os senhores é a seguinte, vejam bem. O capítulo lá é a evolução da teoria da interpretação. Na tradição de civil law, as decisões judiciais são tão estáveis e seguras quanto a lei, podendo-se dizer até mesmo que a lei é quem decide o caso concreto. Os valores jurídicos que orientam a decisão judicial são certeza, estabilidade e previsibilidade. A teoria da interpretação, que se aproxima da época da Revolução Francesa, é denominada formalista ou cognitivista. A interpretação, enquanto atividade, tem natureza cognitiva. Resultando numa descrição ou declaração. Nessa teoria, que tem ao seu lado as ideias de completude e coerência do direito, o conteúdo da lei está implícito no texto legal. O juiz investiga ou conhece para declarar o que está gravado no texto. O intérprete está preso a uma norma pré-existente. Por isso, a interpretação, enquanto produto, é um mero enunciado descritivo, sujeito ao teste da verdade e falsidade. Essa modalidade de interpretação deu origem ao slogan do sentido exato da lei e serviu de fundamento à Corte Suprema, cuja função é a correção da legalidade das decisões, que hoje ainda sobrevive nas ordens jurídicas de civil law. Continua. Porém, a evolução da teoria da interpretação fez ver que o intérprete valora e decide entre um dos resultados interpretativos possíveis. A norma, portanto, não está implícita no texto legal, ou seja, não antecede a interpretação, mas dela deriva. A norma, enquanto decisão judicial, é reconstruída a partir de elementos textuais e extratextuais da ordem jurídica.
Para tanto, o juiz valora, seja ao eleger determinada diretiva interpretativa, seja ao optar por um dos resultados da atividade interpretação. Guastini demonstra que a crença difusa no sentido da correspondência bionívoca entre disposição ou norma e formulação de norma é uma crença falaz, uma vez que toda disposição é, mais ou menos, vaga e ambígua, de modo que tolera diversas e conflitantes atribuições de significado. Neste sentido, a uma única disposição, a cada disposição, corresponde não apenas uma só norma, mas uma multiplicidade de normas dissociadas. Uma única disposição exprime mais normas dissociadamente, uma ou outra norma de acordo com as diversas interpretações possíveis. A evolução da teoria da interpretação coloca nas mãos das Supremas Cortes a função de atribuir sentido ao direito ou definir a interpretação adequada do texto legal, evidenciando a necessidade de a decisão da Corte ser legitimada por uma argumentação racional. A opção interpretativa deve ser justificada mediante argumentos racionalmente aceitáveis. A decisão deixa de se situar no local da procura do sentido exato da lei e passa a ocupar o lugar da justificativa das opções interpretativas, ou seja, da racionalidade da interpretação. O direito, então, é interpretação e prática argumentativa, e assim autonomia em relação à lei. A decisão da Corte Suprema, ao expressar o sentido do direito, passa a orientar a vida social e a guiar as decisões dos juízes e tribunais de apelação. Se as Cortes Supremas têm a função de desenvolver o direito ao lado do legislativo, as suas decisões devem ganhar a autoridade que lhes permita corresponder ao significado que possuem na ordem jurídica. É precisamente aí que as decisões das Cortes Supremas assumem a qualidade de precedente. E aqui um parênteses. A tese do professor Luiz Guilherme Marinoni é no sentido de que precedente, no sentido de vinculação, ou seja, só há vinculação oriunda das decisões dos tribunais superiores, ok? Voltando, portanto, agora às palavras do autor. Sucede que, não obstante a evolução da teoria da interpretação, o modelo de corte associado ao formalismo interpretativo sobreviveu e ainda está presente no Brasil, e com maior ou menor intensidade em quase todos os sistemas de civil law. Note-se que, quando a função da corte de vértice se resume à declaração do sentido exato da lei, nada é adicionado à legislação, e assim não há como ter decisão que revela um sentido atribuído à lei e, por consequência, motivo para ter precedente dotado de autoridade. Se a decisão da Corte define o sentido exato da lei, basta um sistema que garanta a correção das decisões que dele discrepem, dirigida ao passado. Entretanto, quando a decisão da Corte atribui sentido ao direito, porque se acredita na dissociação entre texto e norma, outorga-se unidade ao direito com a elaboração do precedente. Proclamar a interpretação mediante precedente e, assim, garantir a unidade do direito é a função da Corte Suprema, o que quer dizer que a uniformidade da interpretação não pode mais ser meio de controle da legalidade, devendo ser vista como sinônimo de unidade do direito. Melhor explicando, a interpretação uniforme era meio de controle da legalidade e o precedente é meio de tutela da igualdade, na medida em que a interpretação não mais é método
para a revelação da norma contida na lei, porém, instrumento para a elaboração do seu significado. Portanto, uma corte de vértice só pode ser vista como corte de interpretação, que, ao atribuir significado ao direito, por mera consequência, garante a igualdade perante o direito. Tudo isso significa que, não obstante a evolução da teoria da interpretação e a possibilidade da compreensão teórica da real função das Cortes Supremas, ainda é necessário outorgar-lhes o seu devido lugar, conferindo-lhes organização e estrutura capazes de lhes permitir o exercício de suas funções num direito marcado pela disputa interpretativa e pela imprescindibilidade da otimização, da estabilidade e da previsibilidade. Então, meus amigos, essa foi a parte da obra do professor Luiz Guilherme Marinoni que eu destaquei para os senhores. A obra consultada foi essa que está na tela aí para os senhores, A Ética dos Precedentes, que eu recomendo vivamente a leitura, ajudar bastante a compreensão da razão de ser, da vinculação que foi, em larga medida, robustecida com o Código de 2015, tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.